Bora então ver sobre infrações e crimes de trânsito e também as suas penalidades e medidas administrativas quando cabíveis. Começar aqui conceituando, definindo alguns desses termos. O primeiro que a gente vai ver aqui é sobre infração de trânsito. Infração com R, tá? Não é inflação não. Cuidado para confundir com inflação. Não tem nada a ver com isso aqui. O infração vem de infringir, desobedecer. Então tá aqui, é inobservância. O que é inobservância? É o não observar, é o deixar de observar, o deixar de obedecer. É a inobservância de qualquer preceito deste código, das normas, regras e leis que estão neste código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Por que aqui eu coloquei ou das resoluções do CONTRAN em branquinho, quase sumindo? É porque recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que o CONTRAN não pode inovar, ele não pode criar infrações, ele pode até complementar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando no CTB diz aqui que é infração a desobediências às resoluções do CONTRAN, o STF não concorda, por isso, em breve isso vai estar riscadinho lá no código e não vai mais poder servir aqui para autuar condutores. Então vai ter que ir ajustando o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Por enquanto, deixa o texto do jeito que está. Cometeu a infração, ele vai sofrer penalidades. Penalidades são sanções, punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis aos condutores infratores. São aqueles condutores que cometem infrações de trânsito. E agora presta atenção na dica. A responsabilidade pela infração, ela pode ser atribuída ao proprietário do veículo, ao condutor do veículo, ao embarcador ou ao transportador. Embarcador ou transportador quando se tratar de veículos de transporte de carga. Vamos falar aqui primeiro entre proprietário e condutor. Por quê? Porque nem sempre é o proprietário quem estava dirigindo. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Meu irmão tem um carro, emprestou esse carro para mim. Aí eu peguei esse carro dele e desloquei, fiz uma viagem de uma cidade a outra. No percurso, o policial que estava fiscalizando o trânsito me abordou, pediu a documentação do veículo e viu que ele estava com a documentação atrasada, irregular. Ele não estava com o licenciamento do ano. Aí ele vai autuar ali, vai lavrar o auto de infração, depois aquilo vai virar uma multa, no primeiro momento é só uma autuação, e aquela pontuação ela vai recair no prontuário de quem? A pontuação relativa à multa que aquilo ali vai virar. É uma multa gravíssima, 7 pontos a ser registrados no prontuário de alguém. Esse veículo não está licenciado. Ele vai recair sobre o prontuário do meu irmão, do proprietário do veículo. Porque essa infração ela está relacionada à regularidade do veículo. Quem é responsável por manter o veículo no documento em dia, pagar tudo bacaninha? É o proprietário. Portanto, nesse caso, vai ser o meu irmão, o dono do carro, que vai receber a pontuação. Num outro caso, naquelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, aí já não tem a ver com a regularidade do veículo, tem a ver com a direção adotada ali, aí a responsabilidade é do condutor. Por exemplo, eu excedi o limite de velocidade. Tinha lá a fiscalização eletrônica, o policial me pegou ali no dispositivo portátil, né? E viu que eu estava excedendo a velocidade. Abordou, o senhor estava em excesso de velocidade, a infração aqui é tal, e essa pontuação ela vai recair sobre o prontuário de quem? No meu prontuário, eu, o condutor, não é no prontuário do meu irmão, ele não tem nada a ver com o fato de eu estar excedendo a velocidade. Então as infrações elas são assim, quando for relacionada à regularidade do veículo, é o proprietário que é responsável, então é ele que vai ter a pontuação no seu prontuário. Quando for decorrente de atos praticados na direção do veículo, o que eu estava fazendo, avancei o sinal vermelho, excesso de velocidade, estacionei em local proibido, aí no prontuário do condutor. Agora vamos falar de embarcador e transportador. Imagine o seguinte, esse aqui é o embarcador, é quem tem a carga para levar para algum lugar. E esse aqui é o transportador, é quem tem o caminhão. Então esse dono desse caminhão aqui, o transportador, ele chega no embarcador e fala assim, ó, o meu caminhão pode carregar até 10 mil quilos, até 10 toneladas, 10 mil quilos. E esse embarcador aqui fala assim, não, beleza, a carga que nós temos aqui só dá 10 mil quilos mesmo, então está tudo certinho. Mas ele não estava falando a verdade, o embarcador
tem uma carga de 12 toneladas, colocou em cima do caminhão que só podia carregar 10 e colocou na nota fiscal que só tinha 10. Claro, senão o dono do caminhão vai ver que ali tem 12 e não vai deixar. Então o que acontece? Então esse caminhão pega, vai fazer viagem, no trajeto ele para na balança para fiscalizar. Aí vai ver que tem 12 toneladas. O que acontece? Quem que é a responsabilidade dessa infração? É do embarcador. Sabe por quê? Porque ele era o único embarcador, só tinha ele, e ele colocou na nota que tinha 10 toneladas e botou 12 toneladas no caminhão, enganando aqui o transportador. Então a responsabilidade aqui vai ser do embarcador, beleza? Um único embarcador e colocou na nota peso diferente daquilo que estava no caminhão. Agora vamos ver quando a responsabilidade é do transportador, do dono do caminhão. Veja bem, esse dono desse caminhão chegou nesse embarcador e disse assim: olha, eu tenho um caminhão aqui que pode transportar 10 toneladas. Aí esse embarcador falou assim: não, tranquilo, a minha carga aqui só dá 7 toneladas. E realmente só dá 7 toneladas. Aí ele fez a nota fiscal de 7 toneladas, colocou nesse caminhão e ficou tendo uma folga aqui. Não ficou de 3 toneladas ainda? Ele pode carregar 10, só colocou 7. Então o dono desse caminhão, o transportador, ele foi até um segundo embarcador, um outro camarada que tinha uma outra carga, e falou assim: ó, meu caminhão ainda tem uma folguinha lá. Você tem alguma carga para levar? E ele fala assim: tem sim, eu tenho aqui de 5 toneladas, cabe no seu caminhão? Aí o cara do caminhão fala assim: cabe. E não era para caber, né? Porque só tinha 3 de folga. Aí o embarcador aqui, o segundo embarcador, que não tem nada a ver com o problema, faz a nota fiscal de 5 toneladas e coloca no caminhão as 5 toneladas. Então deu 7 do primeiro, com 5 do segundo, 12 toneladas. Nem o primeiro embarcador, nem o segundo embarcador sabia do problema. Mas o dono do caminhão aqui, o transportador, sabia e deixou colocar mais do que podia aqui no caminhão. Então, nesse caso, a responsabilidade é dele, do transportador. Qual é a característica da situação? Mais de um embarcador. Então, quando é apenas um embarcador, na maioria das vezes, ele vai ser o responsabilizado, porque a gente vai ver ali que ele colocou na nota fiscal um valor diferente daquele que estava no caminhão. Agora, quando tem mais de um embarcador, aí acaba recaindo sobre o transportador. É claro que existem aquelas situações onde a responsabilidade é solidária. Os dois ali enrolaram, né? Concominaram ali e fizeram coisa errada. Então pode acontecer dos dois. Assim como também no lance do proprietário do veículo e do condutor, que era o caso do meu irmão e eu, né? Que eu dei o exemplo aqui. Então há situações ali em que a responsabilidade é solidária, pode ser dos dois também. Mas enfim, guarde isso. Uma infração, ela pode ser de responsabilidade do proprietário do veículo quando ela estiver relacionada à regularidade do veículo. Pode ser de responsabilidade do condutor quando a infração estiver relacionada a atos praticados pelo condutor. Pode ser do embarcador quando ele for o único embarcador e colocar na nota peso diferente que estava no caminhão. E pode ser do transportador quando a carga for proveniente de mais de um embarcador. Aí o rolo é dele aqui. E ainda pode ser solidária, a depender do caso. Bom, se existe uma infração, tem que ser lavrado o auto de infração de trânsito. O que é auto de infração de trânsito? Está vendo isso que esse agente está fazendo aqui? Ele está preenchendo alguma coisa aqui num bloquinho, num talonário. Qualquer pessoa que vê essa cena diz que esse agente aqui está multando alguém. Na verdade, o agente da autoridade de trânsito não multa ninguém. Quem multa é a autoridade de trânsito. O agente da autoridade, aquele que está lá na via fiscalizando, ele apenas flagrou, ele constatou a irregularidade e coloca aquilo no auto de infração. Isso chama-se lavrar auto de infração de trânsito, que é preencher. Pode ser num talonário impresso, a caneta, ou pode ser num talonário eletrônico. Também existe essa outra possibilidade. Depois ele encaminha aquilo para a autoridade. Por enquanto é só um auto de infração. Então está aqui. Ocorrendo infração, que é a desobediência, a inobservância, né, de alguma norma prevista no CTB ou lei complementar, será lavrado. O que é lavrado? Preenchido. O auto de infração de trânsito, que é conhecido por AIT, auto de infração de trânsito. Aquilo que até ontem vocês imaginavam que era uma multa, não é. Isso é uma autuação. O guarda não multa, o guarda autua. Então, nesse auto de infração de trânsito, precisa constar algumas informações. Está aqui, ó, no qual constará. O que vai constar nesse auto? Aqui, primeira coisa, tipificação da infração cometida. É o tipo. Qual foi a infração? Ele avançou o sinal vermelho, estacionou em local proibido, excedeu a velocidade. O que ele fez? Então, tem que colocar o tipo da infração. Isso é uma informação obrigatória. Segunda informação, local, data e hora onde aconteceu a infração.
Tem que constar isso aqui no auto de infração, é obrigatório. Terceira coisa, identificação do veículo. Aí pode ser por meio da placa, marca, espécie ou qualquer outra característica que ajude a identificar o veículo. Outra, identificação da autoridade ou do agente autuador, né? Que pode ser, certamente quem vai estar lá na pista lá fiscalizando é o agente da autoridade. Também equipamento fiscalizador, que algumas vezes a autuação ela é flagrada, ela é constatada por um equipamento. É um excesso de velocidade, um avanço de sinal, fiscalização eletrônica, né? E por fim, o prontuário ou assinatura do condutor. Agora presta atenção nessa última informação aqui, ó. Se possível. Tudo que nós vimos para cima aqui tem que constar no auto de infração e isso é incontestável. Agora, o que está aqui embaixo, nessa última linha, que é o prontuário do condutor e a assinatura dele, se possível, isso aí é, conforme eu acabei de dizer, só se for possível. Imagine que o condutor não tem habilitação. Como é que vai constar ali o número do prontuário, o número da habilitação dele? Não tem. Ou então, no caso de um avanço de sinal, a gente só viu o carro avançando o sinal, pegou a placa, o local, data, preencheu a auto de infração. Como é que ele vai saber quem estava dirigindo para poder colocar ali o prontuário dele? Viram? No segundo caso, que é a assinatura do condutor, ele também pode se recusar a assinar. Eu não quero assinar. Ou então não foi possível abordar o veículo, mesmo caso, passou no semáforo lá, ele viu quem que era, como é que vai pedir para assinar? O cara já foi embora. Então tem algumas infrações, a maioria, que dá para autuar sem abordar, sem ter que parar o veículo. Então como é que vai assinar? Até porque, ou além do mais, a assinatura ela só vale para uma coisa, que é para o condutor, aquele que foi abordado ali, cometeu infração, ter ciência de que foi autuado. Porque quando o agente de trânsito te autua, ele lavra o auto de infração, aquela autuação vai para a autoridade e a autoridade tem que te notificar via correio. Ela faz uma cartinha, põe no correio e chega lá para você, lá na sua casa. Então essa notificação via correio é dispensada quando o condutor assina. Tem alguns outros poréns nisso aí, mas eu não vou entrar no mérito aqui agora. A única coisa que você precisa saber é isso. A assinatura, ela serve meramente para você mostrar ali que tem ciência. Já foi notificado, não, eu já estou sabendo, já assinei aqui. Não quer dizer que você concordou, não. Quando você assina, não significa que você não possa mais se defender ou recorrer da autuação. Nada disso. Tá? Então, tranquilo, a assinatura é só para isso. Mas, contudo, tanto o prontuário quanto a assinatura só vão constar no auto se for possível. Se não for possível, o agente pode lavrar o auto de infração tranquilo, sem essas informações. Bom, nós falamos aí sobre autoridade, sobre agentes da autoridade. Vamos então entender, conhecer esses personagens aí. Autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executivo de trânsito componente do Sistema Nacional de Trânsito. Imagine bem, se o seu município já está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, se não está, deveria estar, né? Então tem muito município que ainda não está cumprindo com o dever dele, mas se o seu município já está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele já tem órgão de trânsito, é o órgão executivo de trânsito do município. O dirigente máximo desse órgão municipal é uma autoridade de trânsito, dentro das circunscrições desse órgão, obviamente. O diretor do DETRAN do seu estado é uma autoridade de trânsito. Quer ver um outro órgão de trânsito de âmbito estadual? O DER, que é o órgão executivo rodoviário de trânsito do estado. Viram? Agora vamos pular para âmbito federal. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tem o seu dirigente máximo é a autoridade de trânsito. Ou então o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, seu dirigente máximo é uma autoridade de trânsito. Então, autoridade é sempre o dirigente máximo. Normalmente é aquele que você não vai ver lá na via. É aquele que está lá dentro de uma sala com ar-condicionado, gerindo ali, cuidando da gestão daquele órgão. Agora, o agente da autoridade de trânsito, vejam, ele é o agente da autoridade, aquele que está lá na via representando a autoridade. Ele pode ser pessoa civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Quando a gente fala civil ou policial militar, não significa polícia civil e polícia militar, não. Porque o militar, o policial militar, a polícia militar, você conhece muito bem. Esse é o militar. O policial rodoviário federal, ele não é militar, mas ele é um policial e está lá fiscalizando.
Não precisa nem ser polícia, pode ser um agente de trânsito, por exemplo, está vinculado ao órgão municipal de trânsito. Ele é um civil, uma pessoa civil, não é um militar. Está credenciado pelo órgão para fiscalizar? Beleza, ele pode fiscalizar. E aqui embaixo, quando fala, ó, ele está credenciado para fazer o quê? Para fiscalizar, para operar o trânsito, para policiamento ostensivo ou patrulhamento. Dando um destaque para esse último aqui, ó, policiamento ostensivo, normalmente a polícia militar, né? Está lá fardada fazendo policiamento ostensivo. E o patrulhamento de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro faz uma menção direta à PRF. Então, sempre que colocar aí patrulhamento de trânsito na sua prova ou na questão, relacione isso com a Polícia Rodoviária Federal. Continuando ainda, quem é competente para fiscalizar? Quem pode fiscalizar? Então, são competentes para lavrar um auto de infração de trânsito. Lavrar é preencher. Auto de infração de trânsito, aquilo que nós vimos agora há pouco. Quem pode? O servidor civil. Então, está aqui, não é militar, é um servidor civil. E aqui, quando diz estatutário ou seletista, é o regime de contratação dele, o regime de vínculo trabalhista. Estatutário mediante estatuto. E aqui o seletista, processo seletista aí de trabalho, é o vínculo seletista. Pouco provavelmente isso aqui será explorado na sua prova. Pode até aparecer lá estatutário ou seletista, mas a pergunta não vai estar relacionada a isso. Basta que você saiba que pode ser um servidor civil sob o regime estatutário ou seletista. Quem mais? O policial militar. Esse também, estando credenciado, né, pelo órgão de trânsito para fiscalizar, ele pode. O policial militar, a polícia militar, por si só, não fiscaliza trânsito. Ela precisa estar vinculada a um órgão executivo de trânsito. Por exemplo, normalmente, isso é em todos os estados e no Distrito Federal, a polícia militar está vinculada ao DETRAN. O DETRAN é o órgão executivo de trânsito do estado. Então, a polícia militar vai fiscalizar a documentação do veículo, vai fiscalizar aquelas infrações relacionadas à regularidade do veículo e do condutor, documentação do condutor, porque essas são infrações de âmbito estadual. Tem também aquelas infrações de âmbito municipal, que são relacionadas à circulação. Avançou um sinal vermelho, ele então estacionou no local proibido, excedeu a velocidade dentro das vias do município. Essas infrações de competência do município, quem vai fiscalizar é o órgão municipal. A polícia militar pode fiscalizar? Pode, se estiver convênio, se tiver vínculo com o órgão de trânsito municipal. Normalmente quem fiscaliza essas infrações é os agentes de trânsito do próprio órgão, a guarda municipal, quando tem, e a polícia militar, quando conveniada. Só lembrando que a polícia militar fiscaliza? Sim, desde que conveniada. Polícia militar vai fiscalizar as rodovias estaduais, mediante convênio com o órgão executivo rodoviário do estado, o DR. Polícia militar pode fiscalizar nas rodovias federais, onde o DENIT ou a Polícia Rodoviária Federal fiscalizam, atuam? Pode. Se houver um convênio entre a Polícia Militar e esses órgãos, pode. Então, entendam isso. A Polícia Militar sempre vai fiscalizar mediante convênio. Se ela fechou convênio com o município, ela fiscaliza aquelas infrações de competência do município. As do Estado, da mesma coisa. Se ela tiver convênio, ela vai fiscalizar. Lembrando que, em quase 100%, se não 100% das vezes, as infrações de competência do Estado, que estão aí nas rodovias estaduais pelo DR ou dentro das outras áreas aí, que é o DETRAN, a Polícia Militar sempre tem convênio, sempre. Tá? Então, essa aí é de competência dela mesmo fiscalizar. E avançando, a gente falou aqui do auto de infração de trânsito, né? O AIT, aquele que o agente de trânsito vai lavrar. Então, ele lavrou esse auto de infração de trânsito e mandou para a autoridade analisar. Esse auto ele pode ser arquivado. Vejam que está destacado aqui para vocês. Olha, o auto de infração de trânsito poderá ser arquivado, olha, engavetado, e o seu registro julgado insubsistente, ou seja, não procede ali com o processo para poder punir o condutor. Quando é que isso pode acontecer, hein? Em duas situações. Quando o auto for inconsistente ou irregular, foi preenchido de forma inadequada, não tem fundamento legal, ou então se a autoridade de trânsito não conseguir notificar o proprietário do veículo em no máximo 30 dias. Vamos entender esse segundo caso aí. O agente lavrou o auto de infração e encaminhou isso para a autoridade. Aí a autoridade tem que notificar o proprietário via correio, cartinha, lembra que eu disse? Pois é. Só que por excesso de trabalho,
por esquecimento, algum problema, uma greve, qualquer problema, a autoridade não conseguiu expedir a notificação dentro do prazo de 30 dias. Nesse caso, o auto de infração deve ser arquivado, não deve proceder com o processo para punir o condutor. Isso é o que está na lei, isso é o que está na regra. Não vamos entrar em detalhes, mas é assim. A própria autoridade, ela já engaveta quando ela percebe que passou dos 30 dias? Na maioria das vezes, não. Ela expede a notificação a si mesmo e se o cara lá não reclamar, o proprietário do veículo não reclamar, acaba a punição sendo aplicada. Então, preste atenção nisso. Só não pode confundir com o seguinte. A obrigação da autoridade é expedir em 30 dias. E não que chegue na sua casa em 30 dias ou nas suas mãos em 30 dias. Tem lugar que a notificação chega lá no síndico do prédio, lá embaixo, fica lá 6 meses que trem lá. Depois que o proprietário do imóvel lá vai chegar, tinha uma cartinha para você aqui do Detran e vai ver, mas já passou de 30 dias, então tem que arquivar. Não é chegar na sua mão. Outra hora o servidor do correio chega lá no seu endereço para entregar, 1, 2, 3 tentativas, não encontra ninguém. Ele bota lá de que não encontrou e devolve para o órgão de trânsito. Nesse caso, o órgão fez o papel dele, ele expediu a notificação. Perceba bem que aqui na regra diz que ele tem que expedir em 30 dias e não chegar na sua mão em 30 dias. Sem contar os casos de endereço desatualizado, e uma série de coisas. Já pensou se para punir tivesse que chegar na sua mão, o que ia ter de gente correndo aí para não receber a notificação? É brincadeira, né? Mas enfim, prestem muita atenção nesses dois casos, tá? Esse caso 1 e esse caso 2, porque isso aqui pergunta em prova direto. Quando é que um auto de infração de trânsito pode ser arquivado? Quando ele for inconsistente ou irregular, ou se em 30 dias não for expedida a notificação. Expediu, emitiu, colocou no correio, já tem lá a comprovação de que fez em 30 dias. Não chegou na sua mão, aí já é problema seu. Aqui agora na tela, a gente vai falar sobre o processo administrativo de trânsito. Como é que funciona desde o cometimento da infração até a última fase de recurso no âmbito administrativo. Porque a pessoa pode também recorrer judicialmente, né, às vias judiciais. Aí não tem nada a ver com o administrativo aqui. Mas aí o judicial também já foge da nossa legislação de trânsito para a prova de habilitação. Bom, então vamos nos limitar aqui ao processo administrativo, que é o que o condutor mesmo, o proprietário do veículo pode fazer. Então a gente tudo começa com o cometimento da infração. O condutor comete uma infração e aí o agente que está fiscalizando, ou então pode ser por meio eletrônico, né, se for uma fiscalização eletrônica, vai fazer a autuação, vai lavrar a autuação. O termo utilizado é esse mesmo, lavrar. Parece com lavar, né? Mas não é lavar roupa, não. É lavrar, preencher o auto de infração. Esse AIT significa auto de infração de trânsito. Então o agente fiscalizador constatou aqui o cometimento da infração e vai então lavrar o auto de infração. Ele preencheu ali aquele auto de infração, que ainda não é a multa. Tem muita gente que fala assim, o policial me multou. Ele não multa, na verdade ele autua, ele preenche, lavra o auto de infração e encaminha para a autoridade de trânsito dar prosseguimento no processo. Então o próximo passo, depois do auto de infração lavrado, é encaminhar esse auto de infração para a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, conforme a gente já viu nas aulas passadas aí, é o diretor do órgão de trânsito, o diretor máximo, né? Então ele vai analisar esse auto de infração e ver se ele é consistente. O que é ser consistente? É se ele está dentro dos requisitos exigidos na legislação. Está tudo certinho, bacaninha, essa autuação ela realmente é dessa maneira, essa infração aconteceu, está tudo certinho? Bacana, vai prosseguir com o processo. Se a autoridade de trânsito, analisando o auto de infração, entender que esse auto é inconsistente ou irregular, ele vai fazer o quê? Ele vai arquivar. Você quer ver um exemplo de inconsistência no auto de trânsito? Vamos supor que um morador de uma determinada rua viu uma pessoa
cometeram infração. Ele passou lá falando ao celular. Eu vi aqui o fulano de tal. E até filma, ele pode até filmar, olha que interessante. Esse morador filmou o camarada passando lá, falando ao celular enquanto dirigia. Aí ele foi no policial, ou fiscal de trânsito ali, mostrou a filmagem e esse policial, com base naquela filmagem, foi e lavrou o auto de infração, e nesse caso vai ser a responsabilidade atribuída ao proprietário do veículo, né? Porque não tem nem como pegar ali os documentos de quem estava conduzindo para poder fazer constar no auto. E pode, tranquilo, pode lavrar esse auto sem a presença do proprietário. Mas ele não pode lavrar esse auto por indicação de testemunha, de terceiro, ainda que tenha sido filmado. Isso é irregular, não pode. O policial, o agente de trânsito, ele só pode autuar naquilo que ele constatou, ele presenciou, ele viu acontecer. Eu tenho filmagem, eu tenho testemunhas, não serve. É só no que ele viu. O auto de infração só pode ser lavrado com base no que ele viu. Então imagina essa situação, o morador foi lá, filmou, né? Aqui eu estava falando no celular e dirigindo, e o policial, o agente de trânsito, foi e fez a autuação com base naquele testemunho, naquela filmagem. Isso é um auto de infração irregular. Então o que a autoridade de trânsito vai fazer? Volta comigo aqui na tela. Vai arquivar esse auto de infração. Ele vai ser arquivado. Agora, se o policial viu mesmo que o camarada estava falando no celular, ele presenciou isso, então a autuação ela vai ser considerada válida e então a autoridade de trânsito vai notificar o proprietário do veículo de que esse veículo foi autuado. Olha, notificação do auto de infração de trânsito. O que é notificar? É avisar. Vai mandar via correios, hoje em dia até via aplicativo é possível, né? A notificação pode ser por aplicativo. Vai mandar lá para o proprietário do veículo, explicando, olha, aqui no dia tal, o seu veículo foi flagrado cometendo infração tal. E aí esse proprietário, se não era ele que estava dirigindo, se esse veículo estava emprestado, ou com algum outro ali da casa dele que pegou o carro e tal, ele tem um prazo para apresentar o infrator, que é para essa pontuação não recair no prontuário dele. É ele o proprietário. Ou então se era ele mesmo o proprietário que estava conduzindo, mas ele não concorda com a notificação, vamos supor que ele conseguiu perceber que essa autuação foi feita com base numa filmagem de um morador lá. Ele conseguir provar isso, ele vai alegar isso numa defesa prévia. Perceba que ainda não é recurso de multa, é uma defesa prévia. O que é prévia? É antes da multa ser aplicada. Por enquanto ele foi só autuado. Ele vai apresentar uma defesa prévia. E ele apresenta isso a quem? A autoridade de trânsito. Então como é que vai proceder daqui para frente? Ele vai ter que apresentar o infrator, caso não seja ele quem estava dirigindo. Ou então vai apresentar a defesa prévia, caso ele discorde da maneira como a autuação foi colocada. Apresentada a defesa prévia e acatada pela autoridade de trânsito, essa autuação será arquivada e o processo não vai continuar. Agora, se essa defesa prévia não foi acatada pela autoridade de trânsito, ou então se o proprietário simplesmente apresentou o infrator, não era eu que estava dirigindo, era outra pessoa, o processo vai continuar, né? E esse apresentar o infrator é simplesmente para livrar da pontuação recair sobre o proprietário. Que aí a pontuação vai para quem realmente estava dirigindo. Mas o valor pecuniário, o valor da multa, essa fica atribuída ao veículo, tá? Não tem como livrar, não. Qual que é o prazo em que o camarada tem aqui, o proprietário do veículo, para apresentar o infrator ou então apresentar defesa prévia? 30 dias é o prazo que ele tem. Feita aí passada essa fase, se a autoridade de trânsito indeferiu, ou seja, não acatou a defesa prévia, o que a autoridade de trânsito vai fazer? Vai aplicar a penalidade e vai avisar o proprietário. Então ele vai notificar o proprietário do veículo que esse veículo foi penalizado, que esse condutor foi penalizado. Essa penalidade, em 90% das vezes, vai ser uma multa. Podem ter outras penalidades. Em alguns casos acontece também a suspensão do direito de dirigir e outras penalidades. Mas a multinha vai estar sempre ali. Há alguns casos em que a multa não vai ser aplicada. Às vezes vai ser aplicada uma advertência por escrito ou outros casos ali. Mas em quase todos os casos, essa penalidade será uma multinha.
Então, quando esse proprietário receber lá na casa dele, via correio ou via aplicativo, a notificação, o aviso da penalidade, aí sim ele vai entrar na fase de recurso. Naquela primeira fase lá ele estava apenas fazendo uma defesa prévia. Aqui ele vai recorrer, porque ele foi punido e não concorda. Aí ele recorre a quem? Recorre a JARI, aquela Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que nós já falamos dela anteriormente. Então, essa JARI vai julgar o recurso desse proprietário do veículo ou desse condutor, e se esse recurso for acatado, se ele for deferido, essa autuação não, agora já é a penalidade, essa penalidade será arquivada e ele não vai sofrer nenhuma punição. Agora, se não, meu amigo, aí vai indeferir e ele vai ter mesmo que pagar a multa, cumprir ali com as penalidades. O prazo para recorrer é 30 dias. O prazo para JARI julgar é 30 dias. Tudo dentro do processo administrativo de trânsito é 30 dias. A única coisa que foge desse prazo aí é o prazo para que o processo administrativo seja aberto, né, que tenha no máximo 180 dias, porque se ele não for aberto em até 180 dias, essa infração, essa autuação vai prescrever e então nada desse processo aqui vai poder acontecer. O cara cometeu infração, o agente de trânsito viu e autuou. Mandou para a autoridade tem 180 dias. É nessa fase aqui, né, na fase de análise de consistência. 180 dias para dar prosseguimento no processo. Se não fizer, prescreve. Então, tirando isso aqui, que é 180 dias, o resto tudo aqui, meu amigo, é 30 dias. Aonde aparecer prazo aqui, é prazo para isso, prazo para aquilo, é tudo 30 dias. Guardou? Assim fica mais fácil, né? Então aqui para JARI recorrer, ela vai ter também 30 dias. Para julgar, né? Aliás, o recurso, ela vai ter 30 dias. Se esse recurso foi indeferido, se a JARI não aceitou o recurso do proprietário do veículo ou do condutor, ele ainda tem um outro recurso, em segunda e última instância administrativa, que é aqui, ó, recurso em segunda instância. Esse recurso vai ser encaminhado à junta especial da JARI, uma junta especial, ou então ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Ele vai fazer essa análise em última instância. Só não vai ser o CETRAN quando a infração for, quando a autuação, né, tiver sido lavrada pela Polícia Rodoviária Federal ou pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura. Por quê? Porque tanto a PRF quanto o DENIT são órgãos de circunscrição nacional. E o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Então ele não vai julgar os recursos aí de autuações lavradas pela PRF e pelo DENIT, não vai. A ANTT também, Agência Nacional de Transporte Terrestre, não vai. Mas aí quem vai fazer, no caso, seria a junta especial. Agora, se for por qualquer outro agente fiscalizador, por qualquer outro órgão fiscalizador, seja o órgão municipal, polícia militar, aí vai ser o CETRAN mesmo que vai analisar aqui em segunda instância. Qual que é o prazo? 30 dias do mesmo jeito, sempre. Todos os prazos aqui no processo são 30 dias. Se foi deferido esse recurso, já em última instância, né, que é segunda e última instância administrativa, então ele vai ser arquivado e esse condutor de veículo, esse proprietário, não vai pagar nenhum valor, não vai ter nenhuma pontuação registrada no seu prontuário. Agora, se for indeferido, se persistiu ali a aplicação das punições, aí vão ser aplicadas as penalidades e o responsável, né, seja o proprietário, o condutor, vai ter que cumprir com essas punições, com essas penalidades, para estar então em dia, em quitado, tudo quitado, para voltar a dirigir. Então aqui nós temos basicamente três fases. Vamos ver aqui, ó. Tem essa partezinha verde, que é onde aconteceu o cometimento da infração, o policial ou agente de trânsito lá autuou, lavrou o auto de infração, mediante constatação presencial, não pode ser por testemunha, por vídeo de terceiro. Ah, mas o meu colega lá foi autuado por uma câmera de vídeo monitoramento lá na rua tal, mas aí é a câmera do próprio órgão de trânsito, lá tinha placa indicando, olha, a área fiscalizada por vídeo monitoramento, tem a placa, tem que ter, aliás, a placa avisando que aquela área é fiscalizada por vídeo monitoramento. Lá numa central tinha agentes fiscalizadores vigiando, então ele constatou por meio da câmera, né, que estava lá ao vivo, na hora, né, ele não estava lá em loco, na via, mas ele estava dentro de uma sala onde tinha várias câmeras e ele fiscalizou e viu, aí pode.
Mas câmera de morador, filmar foto de morador não pode não, tá? E aí a autoridade aqui analisou consistência, arquivou ou prosseguiu com o processo. Então nessa primeira fase, essa área verdinha, depois a área azul é onde tem a apresentação do infrator, quando não era o proprietário que estava dirigindo, né? E então a defesa prévia, que ainda não foi aplicada nenhuma penalidade. Na outra fasezinha aqui já entra a notificação da penalidade com recurso a jari e, por fim, o recurso em segunda e última instância administrativa. Essa parte de processo administrativo, ela parece um pouco complicada para quem nunca viu. Por isso eu sugiro que você assista várias vezes isso aqui, para você entendendo as fases, como é que elas funcionam. 99% dos condutores não entendem absolutamente nada de processo administrativo de trânsito, que resumidamente é isso que está aqui na tela. Se você quiser saber mais sobre processo administrativo de trânsito e aprofundar, a fonte legal é o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito. Só pesquisar nesses materiais, caso você queira se aprofundar um pouco mais, às vezes fazer um recurso, uma defesa prévia para você mesmo. Então tá aí a fonte.